Olá pessoal, estamos aqui de volta aí com o canal Universo TI. Meu nome é Eric Fernando, estou à frente do canal e antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de estar falando para vocês, deixando alguns recados. O primeiro de tudo, que se inscreva no canal e deixa já o like para estar ajudando a gente aí, tá bom? E o segundo é que você pode participar, estou até olhando aqui pro vídeo, e ganhar essa caneca aqui, tá? Vou virar do outro lado também, tá? Você pode concorrer a essa caneca na hora que o canal chegar a 1000 inscritos, tá? Eu vou estar sorteando uma caneca igual a essa aqui para você, tá? Eu vou estar sorteando, tá? E para você concorrer basta você se inscrever no canal e eu vou estar sorteando e realizando o sorteio ao vivo, gravando esse sorteio para você ver que é um sorteio sério e você vai acabar ganhando essa caneca aqui, tá? Falando, tá? O segundo recado, agora sim, o segundo, eu tenho 3 cursos lá na Udemy, que é o Delphi Fundamental, o Firebird Fundamental e o C Sharp Fundamental. Se você comprar esses 3 cursos no mesmo mês, você ganha sem sorteio nenhum essa caneca aqui, tá? Vai aparecer o banner também aí para vocês. Basicamente, o Firebird é um curso que você vai aprender programação em PSQL, além dos comandos select, insert e muito mais que tem no banco Firebird. E também serve para outros bancos de dados, entre Oracle, SQL Server, a linguagem universal. Então, você comprando meu curso, você vai estar aprendendo com ele, tá? Esse aqui é o Ricardo Firebird. O de Delphi você vai montar um força de vendas em menos de 60 dias com conceitos modernos para você conseguir entrar ou se aperfeiçoar no mercado de trabalho. E o de C Sharp do ensino sem framework, sem nada, você desenvolver qualquer coisa em C Sharp, tá? Não é framework não, é os conceitos, a lógica, tá? Então, esse aqui é os recados que eu gostaria de dar. E agora falar para vocês aí uma boa sorte e que agora eu vou deixar vocês com o conteúdo. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o curso de Lógica com a linguagem Python. Para todo mundo saber aí, a minha apresentação pessoal. Aí, coisa entrar em contato por e-mail ou pelos outros meios que a gente tem para entrar em contato. E semana passada nós falamos de Data Science, né? Data Science todo mundo sabe, todo mundo viu, que é tipo uma ferramenta ali, linguagem de programação, que estuda analisar uma quantidade de dados, tá? Ali, tipo, para você tomar decisões, né? Para o gestor empresarial de uma empresa tomar decisões, né? É feito por nossos programadores, extrair esses dados, né? E o Data Science, que a ciência de dados ajuda esse pessoal aí da camadas de gestão a decidir qual é a melhor maneira de trabalhar em cima do marketing, de outras áreas, né? Por exemplo, a gente deu o exemplo de filmes, né? Aí às vezes quem tem um site que promove filmes, alguma coisa desse tipo, né? Ele consegue, a partir do Data Science, ver aquele público-alvo e sugerir melhor aqueles filmes para aquela pessoa. Às vezes a pessoa gosta de filme de ação. Ah, beleza, vai lá, então vamos sugerir um monte de filme de ação. Um exemplo disso que usa Data Science provavelmente é o Netflix, né? Netflix, você tá lá, você entra, você se cadastra, ele vai analisando aquele público, aquela pessoa. Fala, vamos sugerir esse filme para ele, vamos sugerir aquele lá para outro. Ah, esse aqui não vai gostar. Por exemplo, você não pode sugerir um filme de ação para quem gosta de filme romântico, e talvez ele reprove. Então, o Data Science faz toda essa análise, né? E consegue sugerir dados para aumentar a comercialização de alguma coisa ou desse tipo, né? Bom, sem delongas, hoje a gente vai falar de um assunto também chamado API, tá? O que seria uma API? API é tudo que tem comunicação de dados, tá?
assim, tipo, ele realmente, aqui eu tô com um probleminha, pessoal, aqui. Então, pessoal, tô aqui com um probleminha, tá? Assim, tipo, então vai ter uns pequenos problemas na gravação, mas vocês vão entender, tá? Então, pessoal, eu tô com um pequeno problema aqui na gravação, então vocês vão ver algumas coisas meio estranhas, mas a gente vai conseguir contornar, tá? Então o que acontece aqui? O que são APIs, né? APIs são meios de sites, de aplicativos web se comunicarem entre si, tá? Por exemplo, eu vou fornecer um conjunto de dados, sei lá. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de hoje aí. Vamos pegar aí temperatura, clima-tempo, por exemplo. O clima-tempo ele vai lá, você entra no site deles, eles fornecem a temperatura de acordo com a sua cidade, né? E vai lá e te passa lá, ó. São Paulo tá fazendo 26 graus, né? Ó, tal lugar tá fazendo 30 abaixo de zero, né? E o que acontece? Eles podem fornecer dados tanto para eles mesmos como para outros sites. Por exemplo, o UOL pega um plugin, né? Cria lá para saber a temperatura. O UOL provavelmente não tem um serviço de temperatura, então ele usa um serviço de terceiros, né? E pega a temperatura de acordo com cada cidade, né? Então vamos supor que fosse o clima-tempo. Eu não estou afirmando, estou fazendo uma suposição. O clima-tempo não vai pegar, vai gravar a temperatura e vai disponibilizar o seu banco de dados para o UOL. Não, ele vai fornecer esse serviço para o UOL. E como que é esse fornecimento de serviço? São através de APIs, tá? O que são APIs? APIs são meios de comunicação de entre aplicativos e sites, né? Aplicativos webs. Eles, ao invés de fornecer o banco, eles fornecem um conjunto de dados em formato de texto, né? Por exemplo, ou XML ou outros formatos. Então, então o que acontece? Geralmente as APIs elas fornecem dados no formato JSON, tá? Que é um Java script, não sei o que lá, eu não lembro o nome certinho, tá? E esse formato JSON ele fornece os dados num formato de texto com umas regrinhas, com uma sintaxe. E o que acontece? E as ferramentas, entre elas o Python, o C Sharp e outras linguagens, tem os componentes que leem e transformam aquilo em dados para aplicações, tá? Eu exemplifiquei essas duas, mas existem N ferramentas que fazem isso. O próprio Java, por exemplo, né? Então é assim, então no lugar de você fornecer seu banco de dados, você fornece os dados já lapidado e que você consegue extrair o melhor deles, né? Você consegue proteger também a sua aplicação de ataque de outras pessoas. Imagina você deixar o banco aberto, o cara vai lá e dá um insert no seu banco e derruba tudo, né? Então a API trabalha com isso aí, tá? Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho essa API, tá? Eu falei em tempo, que é o Water API, tá? Essa Water API está num conjunto de APIs no GitHub chamado Publics API, tá? Lá você encontra APIs de tudo, tá? Então se você chegar aqui e colocar Publics API GitHub, ele vai te dar uma centena de APIs. Deixa eu só achar aqui, ó. Inclusive estão aqui, tá? Aqui tem API de tudo, ó. De animais, de calendário, de livros, fast food. É tudo APIs públicas. Você não tem que pagar nada para utilizar. Algumas você tem que gerar uma chave no site da API para você poder utilizá-las, que é o modo de segurança. Eu estou pegando uma API que não precisa gerar nada, tá? Mas para exemplificar melhor, tá? Então o que acontece? A API geralmente vem pelo endereço de URL, tá? Então o que acontece? Eu pego esse endereço e consulto e passo um parâmetro para ela. Por exemplo, aqui, ó, a Google Waiter, que nós vamos utilizar no nosso exemplo hoje, ela fala que você tem que passar barra o tempo barra cidade. Então o que acontece aqui, ó, se eu pegar ela aqui sem nada, ó,
Nem sei se ela funciona, para você ter uma ideia. Vamos descobrir agora. Nem funciona. Se eu chegar aqui e pegar e escrever waiter, ela continua não funcionando, porque ela é só feita para transmitir dados. Então eu simplesmente vou passar aqui o nome da cidade que eu estou, que é Itu, tá? Aí ele deu a temperatura, se você observar, temperatura do dia 1, do dia 2 e do dia 3, ou seja, a previsão do tempo os próximos 3 dias, né? E eu consultei agora há pouco para fazer esse vídeo, tudo estava 26, ela já está mudando inclusive, ó. Se eu clicar aqui de novo, ó, provavelmente ela tem chance de ter mudado, tá? Então a gente vai trabalhar agora com a API, tá? E como fazemos isso aqui? Vamos abrir o nosso Colab, tá? .research, tá? Vamos dar um novo aqui, tá? Quem não está aberto, é só fazer a mesma coisa. Pelo celular também, tá? Eu fiz um vídeo aí para o pessoal que não tem como usar o computador. E vamos chamar API Python tempo. Vamos salvar esse cara aqui. Vocês que estão aí do outro lado, salvem com o nome que vocês querem, tá? E o que acontece? Eu vou explicar melhor aqui nas próximas aulas. Aproveitando que também é nos assuntos, a gente tem que importar uma biblioteca em Python, que foi feita em Python para o Python, né? Para a gente conseguir trabalhar melhor com esses dados, né? E essa biblioteca é a mesma da semana passada, que é a famosa Pandas, tá? Então, como que eu importo uma biblioteca externa da minha aplicação? Eu uso o import, tá? Pandas é o nome da biblioteca. Talvez você esteja aí do lado de casa ou do lado da sua, onde você estiver vendo esse vídeo, vai perguntar: será que foi inspirado no urso Pandas? Eu não sei te dizer, mas pode ser que sim, né? O nome é bem sugestivo, né? Mas vamos rodar ela aqui, tá? Vamos colocar um alias para ela, para a gente utilizar, tá? O pessoal usa PDs, eu vou colocar aqui API temp, para vocês verem que esse nome aqui não precisa ser Pandas, né? Toda vez, API temp, tá? E vamos dar um import, tá? Se quiser colocar PD também, pode colocar, às vezes fica mais fácil para você pegar e trabalhar, né? Aqui eu coloquei aqui só para vocês verem que é um nome que não precisa seguir esse padrão, você pode seguir o padrão que você quiser. Por padrão o pessoal usa PD, mas não precisamos, tá? Então aqui agora a gente vai fazer o que? API, a gente vai pegar e vai ler essa URL, né? Então vamos criar aqui uma variável chamada, primeiro, cidade, tá? Vocês colocam a cidade que vocês quiserem, eu vou colocar Itu, tá? Vamos criar aqui uma variável chamada URL e vamos colocar aqui o nome, vamos colar aquele nome que está aqui, ó. Vou colar esse cara para vocês, tá? E vamos colocar aqui, tá? E aqui no lugar de Itu, a gente usar engessado, nós vamos fazer a gente vai utilizar a gente vai usar a nossa variável cidade, tá? Porque se a gente quiser mudar, a gente consegue mudar, tá? Tá ok? Então vamos lá. Agora a gente tem nossa URL. Agora basta a gente ler por Pandas essa URL aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar API temp. Vamos fazer o seguinte: temperatura. Vamos criar uma variável aqui dinâmica, tá? Que ela vai virar provavelmente uma lista, tá? Vai virar uma lista aqui, então a gente vai usar agora a nossa API temp, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque isso aqui o Python trabalha com um esquema que se chama de variável dinâmica, tipo dinâmico. Então ele consegue se autoconverter de acordo com o tipo que vem os dados para ele. Isso acontece em várias linguagens orientadas a objetos, como Java, como C Sharp, tá? Então a gente vai ler aqui, tem esse cara aqui chamado API, tá? Só que esse aqui também dá certo, só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler por esse cara, eu vou ler por esse cara aqui, ó, read, read, né, read,
eu vou ler, como é em formato JSON, eu vou ler no formato read JSON, tá? Porque quer dizer, leia o que eu vou passar o caminho e transforme em formato JSON. Porque lá no site vocês viram que esse formato que eu mostrei para vocês, os dados são JSON. E aqui é muito simples, pessoal. Embora tenha esse monte de parâmetro para você fazer, é somente você colocar URL e simplesmente rodar. Pronto, pessoal. Aqui a gente já leu a API, tá? Para o nosso sistema, tá? Então, o que acontece aqui agora? Se eu vim aqui e colocar um print, ou como estou no Colab, ele já dá o print sozinho, temperatura. Olha o que vai acontecer. Ele já separou como fosse uma tabelinha. Na verdade, isso aqui ele montou tipo um modelo, tá? Uma modelagem, tá? Que a gente já viu em capítulo anterior, né? Ele pegou, criou assim em memória dele uma classe e leu como fosse uma lista, tá? Basicamente é isso, tá? E ele aí trouxe para você temperatura, trouxe acho que a velocidade do vento, descrição do tempo, né? Deve ser parcialmente claro, eu não sei o que é partial cloud, não, mas deve ser alguma coisa desse tipo. Ele trouxe aí a previsão, ele está falando que hoje está fazendo 26 graus. E aqui nesse forest deve ser uma previsão aqui, né? Ele não deixou esticar mais. Ele está falando para você que a previsão é que faça uma máxima aí de 30 graus, tá? Hoje aqui tá marcando agora para mim 26 graus, tá certinho. Mas não parece, tá? Parece que tá menos aqui, mas tudo bem. Então, o próximo passo a gente fazer? A gente, para manipular esses dados, a gente tem que usar o parâmetro read, né? Aí, o read, aqui agora é esse read, né? Não sei, o meu inglês não é muito bom, tá, pessoal? Para a gente conseguir manipular esses dados aqui, ó, tá? Então, o que acontece agora? Agora que, por exemplo, quem está trabalhando puxa dados de aplicação, ele vai querer saber de algumas colunas, nem sempre todas as colunas que saem daquela API para ele trabalhar. Por exemplo, para mim me interessa agora as colunas de temperatura e de, eu acho que é velocidade do vento. Isso aqui, eu acho que quer ver. Google Tradutor, né? Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui wind, ao contrário. Velocidade do vento, exatamente. Tá? Então, a gente interessa aqui a velocidade do vento. Eu poderia muito bem renomear essas colunas aqui, que né, a gente fez em outros exemplos no Data Science, tá? A gente pode fazer um temperatura.columns e transformar essa coluna assim, né? Temperatura ponto columns, né? E pessoal, aí não sei se vocês estão ouvindo no fundo, tem umas maritacas aqui passando aqui perto. Maravilhosa a natureza, né? Aqui a gente pode colocar temperatura, tá? Temperatura, vento, né? Podemos colocar vento e renomear essas colunas aqui. Mas para nós, nessa aula aqui, não interessa. O que interessa a gente é o seguinte. Eu quero pegar a temperatura e eu quero o vento, a velocidade do vento. Então, para não ficar igual, eu vou colocar tempo. Deixa eu ver se não vai ficar igual as variáveis. Tempo. Vou colocar tempo hoje, nome da variável. E vou fazer o que? Vou ler temperatura. Ponto. Assim, ó. A gente vai abrir colchetes, tá? E ele vai estar das colunas aqui de cima, se vocês verificarem, ó. Então eu vou ler aqui a temperatura, tá? E olha o que vai acontecer, pessoal. Tempo hoje, eu vou imprimir esse resultado e olha o que vai acontecer. Ele trouxe a temperatura dos 3 dias separado de tudo isso. Eu quero ler a velocidade do vento,
Então eu coloco o vento, tá? Lembrando que isso é um tipo dinâmico, ele converteu aqui em string, tá? Vento, e eu vou colocar aqui temperatura, vou abrir colchetes, né? E eu vou colocar o wind, tá? E ele vai ler também, tá? Então o que é que acontece aqui? Então, vento igual a 13 km nos 3 dias, tá? Então basicamente é isso, pessoal. A gente dá para brincar aqui muita coisa, dá para tirar a média de temperatura, dá para tirar a média. Se vocês pegarem a aula de Data Science, praticamente eu mudei só que eu tô lendo um JSON, tá? Estou usando a parte de API da biblioteca Pandas, tá? Então a gente mudou o Data Science com uma simples linha, né, de ler um JSON e ele virou uma leitura de API praticamente, tá? Dá para fazer muito mais coisas aqui? Dá. Dá para a gente brincar bastante. Vamos mudar aqui, ó. Vamos ver se funciona o nosso exemplo. Vamos mudar aqui para São Paulo, tá? Vamos colocar aqui Minas Gerais, tá? Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Horizonte. É. Vamos ler tudo isso. Vamos ler nossa URL. Lembrando que quando a gente vai partir para as próximas aulas, pro VS Code, né, Visual Studio Code, então não precisa ficar compilando linha a linha, tá? Vamos ler de novo, ó. Ele deu errado porque pode ser que contém espaço, talvez precise. Vamos colocar aqui Campinas, tá? Só pra gente não perder tempo, tá? Campinas. Li. Ó, Campinas está a mesma temperatura praticamente. Tá até mais quente, né? A previsão, a maior temperatura. Li, tá? Basicamente ele leu aqui, tá? Eu falei que ele converteu vento em string e tempo hoje em string. Então eu posso saber se realmente é isso mesmo, ó. Type of. Vamos para brincar um pouquinho aqui. Acho que é type vento. Vamos ver se eu lembro aqui ainda, tá? Ele deu aqui que é uma Panda Score Service, tá? Então ele é uma classe aqui do Panda praticamente, tá? Mas pessoal, API, você lendo com a biblioteca Pandas é muito fácil, tá? Dá para vocês fazerem muita coisa, tá? Eric, qual que é a diferença de ler aqui no navegador e ler aqui na API, na parte do Pandas? Porque aqui está no navegador, aqui você consegue puxar para sua aplicação, né? Basicamente é isso, né? Você vai ter uma aplicação e você vai manipular esses dados para ela. Por exemplo, eu posso entrar colocar no meu site lá essa parte aqui, né, pessoal? Bom, pessoal, o assunto de API é isso. Lembrando que a gente tem a parte de importar bibliotecas, que é provavelmente a próxima aula, e a gente já vai partir se não me engano, se for essa, a gente vai partir já por VS Code. Talvez eu coloque alguma coisa antes disso, pra gente antes do VS Code, tá? Aí vamos ver aqui, tô vendo aqui o assunto certinho, mas entre essa aula e a outra nós vamos pro VS Code e aí a gente vai trabalhar na prática, tá? Aí com uma aplicação como fosse o dia a dia. Lembrando que esses pontos aqui, se você quiser aproveitar para trabalhar no VS Code com eles, dá para você baixar do Google e você importar para o VS Code tranquilamente, tá, pessoal? Então, ou seja, não é porque você está fazendo aqui que isso aqui é descartado, é apenas um treino, não. A gente está usando o navegador porque já tem a máquina Jupyter que já deixa todo o ambiente pronto. Vocês não precisam, vocês que estão iniciando, estão começando a aprender, não tem todo aquele trabalho de configurar uma ferramenta para vocês trabalhar, já está tudo pronto, então por causa disso que eu estou usando. Mas como deve ter gente que
que deve estar se questionando e achando um pouco assim não legal você fazer, que é legal, quero ver o ambiente de desenvolvimento, a gente vai partir para o VS Code aqui, tá ok? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado e até breve.